Olá amigos do grupo de oração, estamos dando sequência aos nossos estudos, agora através de vídeo, dada a impossibilidade de estarmos juntos pessoalmente. E através dos vídeos estamos podendo nos comunicar e levar a mensagem para todos aqueles que acompanham o nosso trabalho no grupo de orações. E o tema de hoje será o Livro dos Espíritos, que a gente fez uma brincadeira e colocou que é o Google Translate do século XIX até os dias de hoje. Mas, como sempre fazemos, nós iniciamos os nossos trabalhos sempre com uma oração, para que possamos nos conectar com o nosso ser interior e para que eu consiga também buscar a inspiração para levar a palavra de forma adequada até vocês. Então vamos procurar relaxar, imaginarmos que estivéssemos lá sentados no nosso grupo de oração, buscando a melhor posição na cadeira, respirando profundamente e mais uma vez agradecendo a oportunidade que o plano maior nos concede. Estamos aqui numa reunião de estudos para que possamos evoluir em nossa jornada no planeta. Neste momento de dúvidas e de busca por soluções, a palavra vinda do plano maior, através da inspiração de Jesus Cristo, certamente nos trará o bem-estar que buscamos na construção da nossa caminhada. Que assim seja, graças a Deus. Bem, como eu mostrei para vocês, por que o Livro dos Espíritos poderia e deve ser considerado como uma espécie de novidade que se mantém viva até hoje? Bom, vamos lá. Ele foi lançado em 1857. Lembrando que Kardec era um matemático que achava que essas bobagens de espírito era coisa de quem não tinha o que fazer. E o Kardec, para provar que aquilo era uma falsidade, aquelas reuniões que aconteciam em algumas residências, buscou desmistificar isto e percebeu que todo efeito tem uma causa. E a partir desta constatação, ele reuniu-se com os médiuns que passaram a fazer perguntas para a espiritualidade. E a partir disto, através de 1019 perguntas, ele construiu 4 livros que compõem o Livro dos Espíritos, que você está vendo aí na tela. É interessante percebermos que, por exemplo, no livro 1, sobre as causas primárias, nós conseguimos entender mesmo a criação, como que a natureza se transforma e como a mão de Deus opera no sistema. Temos também o mundo dos espíritos explicando o interface entre a nossa vida corpórea e o mundo espiritual. Temos também as leis morais, que é muito importante nós entendermos isso, e no final desse vídeo tem uma brincadeira bem interessante sobre as leis morais lá de 1857, e as esperanças e as consolações, que é aquilo que justifica nosso seguimento no planeta sem dor. Tá? Bom, vocês estão vendo que eu estou com o celular, eu estou mexendo aqui nas imagens porque eu fiz uma sequência de pensamento. Tá? Bom, na verdade, o Livro dos Espíritos ele está amparado em 2 bases muito claras, ou o pensamento kardeciano. A caridade é a essência de todo o pensamento, ou seja, aquilo que Cristo trouxe de mensagem para o planeta, que foi absorvido por Kardec e levado de forma ampla num grande centro de estudos. E ao mesmo tempo, colocou que o livre-arbítrio e aquilo que você faz pela sua vida é aquilo que conduz a sua jornada, ou seja, a responsabilizar outros
não tem o menor sentido. Tá? E o mais importante dessa jornada toda é que Kardec nos ensina a pensarmos fora da caixinha. Não seguirmos aquilo que normalmente todos falam ou que a sociedade se acostuma a entender como o correto. Então vamos agora seguir um pouquinho mostrando quais são esses pensamentos fora da caixinha que Kardec nos auxilia. Primeiro vamos falar sobre duas crenças bíblicas que são tradicionais, né? Que refere-se às tábuas de Moisés, né? Trazendo os 10 mandamentos, e também a reencarnação, que todos falam que é uma questão ligada ao espiritismo, como se isso não estivesse no planeta sendo claramente debatido e percebido em muitas nações e desde sempre. Então, seguindo nesta linha de raciocínio, eu vou ler um trechinho do Êxodo, tá? Que fala sobre as tábuas recebidas por Moisés. E prepara-te, disse Deus para Moisés, para amanhã, para que subas pela manhã ao monte Sinai, e ali põe-te diante de mim no cume do monte. E ninguém suba contigo, e também ninguém apareça em todo o monte, nem ovelhas, nem bois se apacentem defronte do monte. Então ele lavou 2 tábuas de pedra, como as primeiras que ele havia quebrado, né? E levantou-se Moisés pela manhã de madrugada e subiu ao monte Sinai, como o Senhor lhe tinha ordenado, e tomou as 2 tábuas de pedra na sua mão. Ou seja, o Moisés subiu com as 2 tábuas e desceu com elas escritas. Quando nós pegamos a imagem que é feita sobre esse cenário em filmes bíblicos, nós vemos 2 mãos entregando tábuas a Moisés, né? Imaginar que Moisés era um médium muito avançado no seu tempo, que pudesse anotar aquilo que Deus estava falando, parece-me que foge um pouquinho do pensamento normal das pessoas, né? Como se a mediunidade fosse algo que tivesse sido desenvolvido recentemente, ou que não fosse um atributo humano lá de trás, desde o primeiro ser humano que pousou na Terra. Mais do que isso, quando nós pegamos o exemplo de Chico Xavier, nós conseguimos confrontar a mediunidade do Chico com a de Moisés. Vamos pensar o seguinte: Chico Xavier, nascido em Pedro Leopoldo, vocês estão vendo as cenas de uma cidade paupérrima onde morava o Chico, um homem que só fez o primário, ou seja, tinha muito pouco conhecimento de leitura. E o Chico, morando nessa casa tão simples, consegue escrever 400 livros, sendo que algumas das anotações ele fez ao vivo em televisão, como essa imagem que vocês estão vendo no Pinga Fogo, né? Onde o Chico, diante de câmeras, fica escrevendo numa velocidade impossível de um ser humano transformar tantos pensamentos em escritos. Mas até hoje se duvida se a psicografia é um atributo que se desenvolve e que esteja na alma humana como algo normal. É mais normal achar que as tábuas desceram para as mãos de Moisés do que nós, seres humanos, que se pudéssemos utilizar esta grande virtude que cada um pode desenvolver ligado à mediunidade. A provar esse desenvolvimento de Chico, nós temos no livro Emmanuel, que nós citamos inclusive no nosso primeiro capítulo, digamos assim, em vídeo, que Chico faz uma previsão da Segunda Guerra em 1938. Imagine se o Chico Xavier estava recebendo assinaturas de jornais em Pedro Leopoldo para saber o que acontecia no mundo. Inimaginável pensar alguma coisa assim. Olha a frase de Chico: a civilização
está em crise porque conheceu sua sentença de destruição. A guerra, no seu mecanismo industrial, econômico e político, é imprescindível e inevitável. Comunismo e fascismo, nas suas oposições ideológicas, só poderão apressá-la. Da onde que o Chico tirou isso? Da sua mediunidade, através das palavras de Emmanuel. Assim como um espírito superior assoprou os 10 mandamentos para Moisés, para outros grandes médiuns, outras novidades são trazidas para o planeta. O segundo tema que eu estou trazendo como importante de enxergar essa mudança na caixinha é sobre a reencarnação. Vocês estão vendo uma imagem aí de uma passagem bíblica da transfiguração de Jesus. Então vamos ler a passagem bíblica, a transfiguração, que mostra a subida de Jesus a um monte. Estamos lendo Mateus capítulo 17, versículo de 1 a 13. 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago, e os levou em particular a um alto monte. Ali ele foi transfigurado diante deles. Sua face brilhou como o sol e suas roupas se tornaram brancas como a luz. Naquele momento apareceram diante deles Moisés e Elias, conversando com Jesus. Então Pedro disse a Jesus: Senhor, é bom estarmos aqui. E se quiseres, farei 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Enquanto ele ainda estava falando, uma nuvem resplandecente os envolveu e dela saiu uma voz que dizia: Este é meu filho amado, em que me agrado. Ouçam-no. Ouvindo isso, os discípulos prostraram-se com o rosto em terra e ficaram aterrorizados. Mas Jesus se aproximou, tocou neles e disse: Levantem-se, não tenham medo. E erguendo ele os olhos, não viram mais ninguém a não ser Jesus. Enquanto desciam o monte, Jesus lhes ordenou: Não contem a ninguém o que vocês viram, até que o Filho do Homem tenha sido ressuscitado dos mortos. Os discípulos lhe perguntaram: Então por que os mestres da lei dizem que é necessário que Elias venha primeiro? Jesus respondeu: De fato, Elias vem e restaurará todas as coisas. Mas eu lhes digo, Elias já veio e eles não o reconhecerão. Mas fizeram com ele tudo o que quiseram. Da mesma forma, o Filho do Homem será maltratado por eles. Então os discípulos entenderam que era de João Batista que ele tinha falado. Notem 2 coisas muito interessantes. A primeira é que Pedro, vendo 2 seres que haviam morrido, não mostra nenhum temor. Mais do que isso, ele confunde a figura espiritual com uma figura física. Propõe fazer uma tenda para cada um deles, sem nenhum susto. E Jesus aqui fala que João Batista veio e foi decapitado. Ou seja, João Batista é a reencarnação de Elias. Aonde isso está escrito? Na Bíblia. Mas ninguém pensa assim. Todos atribuem que o aspecto da reencarnação esteja ligado a um modismo ou uma mania de espíritas. Não é isto. Na verdade, a reencarnação sempre esteve presente, mas os livros, às vezes as traduções menos felizes, nos colocaram distantes desta verdade, que Kardec resgata de forma brilhante. Nós temos a reencarnação, inclusive, mostrada na prática. Quando nós falamos que o Império Romano tinha o Capitólio, nós temos também o Capitólio nos Estados Unidos. 2 cenários com o mesmo nome. Por quê? Vamos mostrar por quê. No livro de 1938, A Caminho da Luz, de Emmanuel, psicografado por Chico Xavier, olhe o que escreve Chico. O plano invisível, sob orientação de Jesus, conduzia para a América todos os espíritos sinceros e trabalhadores que não necessitassem de reencarnações no mundo europeu.
para o hemisfério do Novo Mundo, afluíam todas as entidades conclamadas à organização do progresso futuro. É importante nós pensarmos que as reencarnações vão ocorrendo de acordo com o perfil de cada um dos povos, né? Então, por exemplo, os espartanos, que lutavam tanto quanto os gregos, eles basicamente reencarnaram na Alemanha. Por isso que no início do século passado, aquela forma bélica dos alemães estava tão latente, porque eram espartanos. E assim as reencarnações foram acontecendo ao longo de todo o planeta Terra, conforme o perfil de cada um daqueles que deixaram o planeta de forma carnal e ficaram em espírito, retornando depois de forma carnal com um estilo, digamos, parecido com aquilo que eles viveram no passado. Seguindo ainda nesse pensamento fora da caixinha, que Kardec muito nos auxilia, é muito comum que se diga, olha, o primeiro casal que povoou a Terra foi Adão e Eva. Mas se nós pegarmos também no Velho Testamento, nós encontramos, aspas, retirou-se Caim da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, ao oriente do Éden, onde estavam Adão e Eva. E coabitou Caim com sua mulher. Ela concebeu e deu à luz a Enoque. Caim edificou uma cidade e lhe chamou Enoque, o nome de seu filho. Ou seja, o planeta sempre esteve habitado e não havia um casal. O que houve sempre que uma grande raça humana esteve distribuído por todo o planeta e cada um foi evoluindo de uma forma diferenciada, alguns reencarnando com necessários aprendizados, às vezes através de guerras, em várias partes do planeta. Então, o que Kardec nos coloca como importante nesta linha de raciocínio? Que a reencarnação é um desafio. E o amigo que nos vê agora tem que refletir qual é o desafio que a sua reencarnação está lhe proporcionando. Qual é o compromisso de aprendizado fundamental para que você encerre a sua jornada terrena com esse aprendizado literalmente feito nos bancos da escola do planeta Terra. Porque se assim não acontecer, terá novamente que voltar à escola para aprender. Por isso é importante nós avaliarmos quais são as nossas maiores fraquezas no campo moral, como o Livro dos Espíritos nos serve de base para essa análise, para que possamos evoluir e encerrarmos a nossa jornada com perfeição no planeta. Nós abrimos esta apresentação dizendo que o nosso querido Kardec, ele é um Google Translate. A comprovar isto, eu estou colocando a pergunta de número 818 das 1019, que tem no Livro dos Espíritos, de 1857, e você perceberá que ele já enxergava o feminismo ou a necessidade de entender o crescimento da mulher na sociedade. Veja o que diz Kardec. De onde provém a inferioridade moral da mulher em certos países, já que ela era submissa? Do predomínio injusto e cruel que sob ela assumiu o homem. É resultado das instituições sociais e do abuso da força sobre a fraqueza. Entre homens moralmente pouco adiantados, a força faz o direito. Então, meu amigo, nós estamos diante, em nossa jornada encarnada, de um necessário aprendizado. Ele é individual. E para sabermos aonde pretendemos e necessitamos chegar, temos que avaliar quais são nossas fraquezas e reunir ferramentas para essa jornada. Como se fôssemos fazer uma viagem onde temos que escolher os melhores apetrechos para esta viagem. Allan Kardec é certamente um dos maiores pensadores até hoje sobre este auxílio para a sua viagem. E se você quiser saber um pouco mais, tanto do Livro dos Espíritos como de todo o pensamento kardeciano,
nós estamos colocando uma sugestão aí, que é o programa Pinga Fogo, a entrevista de 1971, com o querido Chico Xavier, onde ele explica todo o pensamento kardeciano e você pode, em vídeo, através de um dos maiores médiuns que passou pelo planeta Terra, entender a sua própria jornada. Então, até breve, até o nosso próximo vídeo.